Fala investidores, tudo bem com vocês? Eu sou o Francisco Monteverde e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre a 7ª emissão de cotas do HGLG e também analisar o fundo imobiliário que está com algumas boas novidades vindo por aí. Mas antes, se inscreve no canal, deixa seu like, ativa também o sininho das notificações e me sigam lá no Instagram, @crescentopatrimônio, lá tem conteúdo diário sobre investimentos para vocês e também alguns memes para a gente dar risada sobre o mercado financeiro. Então enquanto roda a vinheta, 4 segundos, você já se inscreve no canal e bora pro vídeo! Bom, então vamos lá, porque hoje a gente vai falar sobre um dos maiores fundos imobiliários da Bolsa de Valores, tanto em número de cotistas quanto em patrimônio líquido. Mas antes eu vou fazer um breve resumo sobre o HGLG e depois a gente se aprofunda um pouco mais e comenta sobre a emissão de cotas. Bom, o HGLG ele é um dos fundos imobiliários da Credit Suisse, que tem outros fundos imobiliários na Bolsa de Valores também bem conhecidos, como o HGRE, HGRU, HGFF, HGLG, entre muitos outros. Não vou ficar aqui jogando 1 milhão de siglas para vocês, mas a Credit Suisse é uma gestora bem conhecida e bem renomada dentro do mercado financeiro brasileiro. Bom, o HGLG ele tem atualmente um patrimônio líquido de 2,7 bilhões de reais. Esse patrimônio líquido ele vai crescer cerca de 24% com a nova emissão de cotas. Então, o patrimônio líquido do fundo imobiliário vai ir para casa dos 3,4 bilhões de reais, se tornando aí um dos maiores fundos imobiliários da Bolsa de Valores. Atualmente, os maiores fundos imobiliários em patrimônio líquido são os fundos imobiliários da Kinea, que tem na casa de 4,1, 4,2 bilhões de reais, o maior fundo deles, que é o Kinea Rendimentos Imobiliários, se eu não me engano. E agora, com essa nova emissão de cotas, dependendo do valor arrecadado, o HGLG ele vai brigar entre o top 3 fundos imobiliários em número de patrimônio líquido. Falando no número de cotistas, o HGLG ele também é um dos maiores fundos imobiliários. Ele tem atualmente cerca de 277 mil cotistas na sua base, ficando aí próximo do MXRF11, que é o maior fundo imobiliário em número de cotistas, que tem lá na casa de 330 mil. Mas eu não acho que o HGLG ele passe o MXRF11, pelo menos não no curto prazo, porque o valor nominal da cota do MXRF11 é muito baixo e é bem acessível para a maioria das pessoas. Enquanto o HGLG ele está sendo negociado a R$ 172, o MXRF11 ele está sendo negociado a R$ 10, R$ 11 no máximo por cota. Então a acessibilidade do MXRF11 é muito alta e muito fácil das pessoas entrarem no fundo imobiliário. Isso diferencia um pouco esses dois fundos. Bom, já que eu falei sobre as cotas do HGLG, atualmente o fundo imobiliário ele tem um valor patrimonial por cota de R$ 146,94 e ele está sendo negociado atualmente, quando eu estou gravando esse vídeo, a R$ 172. Isso dá um PVP de 1,17, que é um PVP bem elevado, principalmente para aquelas pessoas que estão pensando em entrar agora nesse fundo imobiliário visando essa nova emissão de cotas, mas quando for finalizada essa nova emissão de cotas, provavelmente o valor patrimonial por cota vai elevar um pouco, então vai diminuir um pouco esse PVP, mas ainda assim um valor bem elevado atualmente, e eu não imagino que o PVP vai ficar abaixo do 1,1, que é o patamar que eu normalmente coloco como teto nos fundos imobiliários. O dividend yield atual do HGLG está em 5,3% e o último provento pago pelo fundo imobiliário foi de 78 centavos por cota. Esse provento do HGLG ele é padrão. Desde agosto de 2019, o fundo imobiliário ele vem pagando 78 centavos por cota regularmente, sem falhar. Exceto em 2 ocasiões, onde o fundo imobiliário ele pagou em uma delas 60 centavos por cota e na outra, que foi em dezembro do ano passado, onde o fundo imobiliário ele pagou R$ 2,63 por cota, que foi aí um presente de Natal, como eu comentei no vídeo sobre o HGLG que eu fiz. E esses R$ 2,63 por cota foi devido a um fato não recorrente, que é o pagamento de uma multa de um dos inquilinos que deixou um imóvel em Betim. E só pegando o gancho sobre esse imóvel de Betim, a gente vai comentar sobre ele daqui a pouco, porque esse imóvel ele foi alugado, então a outra parte dessa multa que gerou esse dividendo de R$ 2,63 por cota, ela provavelmente vai ser liberada novamente e provavelmente vai ser um dividendo ainda maior, porque esses R$ 2,63 por cota foi uma parte menor da multa e a outra parte está congelada ainda numa conta. Então provavelmente o HGLG ele vai liberar um dividendo bem elevado daqui para frente de novo. Mas falando novamente sobre os dividendos regulares do HGLG, tirando aqueles que são de fato não recorrentes, o HGLG e todos os outros fundos da Credit Suisse, eles são bem pontuais com seus dividendos, eles têm uma previsibilidade bem elevada. Como eu comentei, o HGLG ele paga mais ou menos a mesma faixa de dividendos desde 2010, eu vou até colocar aqui um gráfico para vocês acompanharem, que normalmente o fundo imobiliário ele estabelece um padrão de dividendos e mantém aquele padrão por um longo período. Isso também acontece com os outros fundos da Credit Suisse. Então, para vocês que gostam daqueles fundos imobiliários que têm uma previsibilidade bem elevada, que pagam mais ou menos o mesmo patamar de dividendos, os fundos imobiliários da Credit Suisse são uma boa escolha para vocês estudarem e ver se faz sentido algum deles para vocês entrarem e se tornarem cotistas. Mas eu vou colocar aqui a imagem dos dividendos da Credit Suisse desde 2010 e aí vocês vão perceber que normalmente é o mesmo patamar por um longo período e alguns fatos não recorrentes que aí o dividendo sobe lá em cima. E um ponto que eu já ia me esquecendo, o HGLG ele ainda conta com uma reserva de 41 centavos por cota para pagar dividendos. Então, se tiver algum inquilino que atrase o aluguel ou que acabe não pagando 100% do valor do aluguel, o fundo imobiliário ele ainda tem de onde tirar dividendos para conseguir manter o mesmo patamar de dividendos.
E seguindo aqui esse nosso resumo sobre o HGLG, o fundo imobiliário ele tem 16 ativos em 5 estados diferentes e ele conta com mais de 16 inquilinos também em setores bem diferenciados. Dentre os inquilinos, o fundo imobiliário ele possui grandes empresas que são bem conhecidas no mercado, como por exemplo a Volkswagen, a Gerdau, a Creme, a Tetra Pak e muitas outras. Então é um fundo imobiliário que tem uma grande diversidade tanto em inquilinos, tanto em quantidade de ativos e em estados também diferentes, e isso traz uma grande segurança para o fundo imobiliário. Então não é à toa que ele é um fundo imobiliário com mais de 10 anos dentro da Bolsa de Valores e que paga dividendos bem regulares, bem padronizados há muito tempo. E isso traz uma grande segurança para o fundo imobiliário e também justifica um pouco esse patamar tão elevado das cotas. É claro que algumas pessoas preferem se arriscar um pouco mais para conseguir um dividend yield um pouco mais elevado, porque o dividend yield do HGLG ele está um pouco abaixo da média do mercado, que é em torno de 6%, mas é um fundo imobiliário que tem uma segurança muito elevada, então por isso que apesar desse dividendo um pouco mais baixo, ele está com um PVP bem elevado. Bom, agora sim, entrando na emissão de cotas do HGLG, esta é a 7ª emissão de cotas do fundo imobiliário e ela está com um valor de R$ 169,79, já considerando todas as taxas do fundo imobiliário. E já quebrando uma polêmica que vem acontecendo com diversos outros fundos imobiliários que fizeram emissão de cotas recentemente, essa emissão de cotas do HGLG ela está acima do valor patrimonial do fundo. E isso é um ponto positivo para a gestora porque ela mostra que ela está realmente preocupada com quem já é cotista atualmente do fundo imobiliário. Bom, essa 7ª emissão de cotas ela é uma emissão ICVM 400, então quem já for cotista do fundo imobiliário dentro da database poderá subscrever sem ter um limite mínimo de cotas, mas aquelas pessoas que não forem cotistas do fundo imobiliário dentro da database da subscrição terão que adquirir pelo menos 100 cotas do fundo imobiliário. E essas 100 cotas dariam um desembolso em torno de R$ 17 mil para quem não for cotista dentro da database, que é um valor bem elevado, diga-se de passagem. Bom, e o objetivo dessa emissão de cotas é arrecadar algo em torno de 750 milhões de reais, o que daria um crescimento aí de 24% do fundo imobiliário, e com isso o patrimônio líquido do fundo imobiliário ia para casa dos 3,4 bilhões de reais, que é esse crescimento de 24%. Algumas datas bem importantes que vocês precisam ter em mente, caso queiram entrar nessa emissão de cotas, é que a database ela vai ser liberada no dia 26 de abril, que é a semana que vem, e o período para o exercício de preferência da subscrição vai de 3 a 13 de maio, e a expectativa do fundo imobiliário é que essas cotas elas sejam integralizadas até dia 1º de julho ainda desse ano de 2021. E se você está acompanhando o vídeo até aqui, se inscreve no canal, assim você não vai perder nenhum conteúdo sobre investimentos que a gente posta aqui, e também ajuda a gente a crescer e alcançar mais pessoas e ajudar mais pessoas a aprender a investir melhor. Bom, agora voltando para a análise do HGLG, porque tem algumas novidades boas acontecendo no fundo imobiliário, principalmente no que tange as vacâncias. A vacância física do HGLG está em 15,2% atualmente e a vacância financeira está em 6,5%. Essa vacância financeira ela está um pouco mais baixa, porque tem alguns inquilinos pagando um aluguel um pouco maior por conta dos descontos que o fundo imobiliário concedeu no ano passado, no início desse problema que nós estamos passando, para manter os inquilinos dentro dos seus imóveis. Então essa vacância financeira ela está um pouco mais baixa e me deixa um pouco mais confortável em relação à vacância física, que na minha visão está um pouco elevada. Eu considero uma vacância física até 10%, um valor até que aceitável, acima disso eu já acendo uma luz vermelha em relação aos fundos imobiliários. Mas os dias dessa vacância física elevada estão contados, porque como eu comentei lá no começo do vídeo, o fundo imobiliário ele fechou recentemente um contrato desse imóvel de Betim, que é o imóvel que gerou esse fato relevante, que é a multa, que pagou os dividendos de R$ 2,63 por cota no mês de dezembro do ano passado. E essa ainda nem foi a maior parte da multa, como eu comentei, tem outra parte de 74 milhões de reais que estão em uma conta congelada e provavelmente vão ser liberadas depois do período de carência desse novo inquilino lá no imóvel de Betim. Essa parte da multa de 76 milhões dá mais ou menos R$ 4,16 por cota. Eu não imagino que o fundo imobiliário ele vai distribuir isso num dividendo só. Eu imagino que ele vai distribuir isso em duas partes. A primeira vai ser um dividendo bem elevado, em torno de R$ 2, R$ 3 por cota, alguma coisa desse tipo. E o restante ele provavelmente vai aumentar o valor do dividendo mensal. Está em 78 centavos, então provavelmente passe para 80, 90 ou R$ 1 por cota. Mas eu não imagino que ele vai distribuir esses R$ 4,16 de uma vez só. E continuando nessa parte de contratos e aluguéis, tem alguns pontos bem interessantes também acontecendo no imóvel de São José dos Campos. O fundo imobiliário ele renovou o contrato de um dos inquilinos por mais 2 anos, então essa é uma coisa bem interessante que vai trazer mais uma tranquilidade para o fundo imobiliário. Além disso, tem um outro inquilino dentro desse imóvel de São José dos Campos que está querendo alugar uma parte um pouco maior, então a vacância vai diminuir também, porque é um inquilino que já está dentro do imóvel quer alugar mais um pedaço para suas operações. E um terceiro ponto sobre esse imóvel de São José dos Campos é que tem um novo inquilino interessado em alugar também uma parte desse imóvel. Então a gente já vê que essa questão da vacância do HGLG provavelmente vai diminuir. O imóvel de Betim foi alugado, tem um inquilino querendo entrar no imóvel de São José dos Campos e também tem um terceiro inquilino querendo aumentar a sua área de aluguel dentro do imóvel de São José dos Campos. Com isso eu imagino que a vacância física do HGLG caia para baixo dos 10%, que é um patamar que eu considero saudável.
E olhando a parte de contratos do HGLG, o fundo imobiliário está bem tranquilo, na minha opinião, em relação a isso, porque a maioria dos contratos do fundo imobiliário, cerca de 70%, vence somente após 2025. Esse fundo imobiliário ele tem um prazo médio de contratos de 5,1 anos, que é um prazo médio bem interessante, então até 2025 o fundo imobiliário está bem tranquilo nessa relação de contratos e de perda de inquilinos, porque se algum inquilino sair antes desse tempo, provavelmente eles terão que pagar uma multa. Analisando os contratos do HGLG, 65% desses contratos são típicos e os outros 35% são atípicos, e a maioria dos contratos do HGLG eles são indexados ao IGPM, 57,5% para ser mais preciso, e os outros 42,5% são indexados ao IPCA, então os indexadores do HGLG são mais ou menos meio a meio. E uma parte que eu gosto bastante sobre o HGLG é que os imóveis do fundo imobiliário são muito bons, 72% dos imóveis do fundo imobiliário são classificados de A até AAA, que são as melhores classificações que a gente tem sobre imóveis dentro do mercado brasileiro. E isso é muito importante porque traz uma qualidade muito boa para o fundo imobiliário, assim ele pode cobrar um pouco mais caro por seus imóveis e também ele consegue encontrar novos inquilinos com uma facilidade um pouco mais elevada do que se fossem imóveis classificados como B ou C, que são classificações um pouco inferiores. Então o fundo imobiliário que tem imóveis com classificações A são muito mais requisitados e conseguem encontrar inquilinos mais facilmente. Bom, pessoal, sobre o HGLG é isso que eu tinha para falar para vocês. É um fundo imobiliário excelente, eu não tenho do que reclamar dele, principalmente na parte de gestão, é o que me agrada bastante. É uma gestora bem transparente em todos os fundos imobiliários que ela possui. E também queria comentar sobre essa 7ª emissão de cotas, que é bem importante para o fundo imobiliário, e sobre essas novidades sobre os aluguéis que foram fechados recentemente, principalmente sobre esse possível dividendo que virá aí para frente depois que passar o período de carência lá no imóvel de Betim. Mas eu queria saber a opinião de vocês sobre o HGLG e se vocês vão entrar nessa nova emissão de cotas, deixa aqui para mim nos comentários. É isso, pessoal, o vídeo de hoje. Se você gostou, se inscreve no canal, deixa seu like, ativa também o sino das notificações e me siga lá no Instagram, @crescentopatrimônio, lá tem conteúdo diário sobre investimentos para vocês e também a gente consegue ter um contato um pouco mais próximo. É isso aí, muito obrigado e até o próximo vídeo.